voltamos e vamos falar do JEC. A semana do Joinville foi intensa e cheia de preparação, cheia de treinos para encarar o Avenida no domingo pela Série D. O JEC ainda não venceu na 4ª Divisão Nacional. Foi uma semana intensa de preparação para o Joinville. Os treinos são para encarar o Avenida no Rio Grande do Sul. Os times nunca se enfrentaram antes e para este jogo o técnico Felipe Surian aposta na defesa e em mais velocidade em campo. É uma equipe de muita força, eles conseguem competir bem, mas tem certas dificuldades, principalmente na transição. A equipe, pelo porte físico, trata-se de equipe mais lenta, então a gente, consequentemente, nós vamos impor um pouco mais de velocidade, de transferência com um pouco mais de velocidade, principalmente com o Jean, com o Felipe Alves. Na primeira partida, o JEC perdeu para o Ferroviária. Depois, empatou em casa com o Maringá por 0-0. Na última quarta, teve jogo treino contra o Sub-23 do Atlético Paranaense. E mesmo assim, o tricolor perdeu por 2-0. O técnico sabe que o jogo de domingo é decisivo e que precisa recuperar aqueles pontos perdidos. Mais do que nunca são sempre finais, né? Vamos ter aí 4 jogos muito decisivos e esse principalmente, porque como é ida e volta logo sequencialmente, a necessidade da vitória, né, e buscar recuperar o quanto antes os pontos perdidos dentro de casa vai ser sempre necessário. Para melhorar a situação no campeonato, o Joinville fez recentemente 3 novas contratações. Os jogadores já foram apresentados oficialmente. É a aposta do técnico Felipe Surian para uma virada no JEC. Chegaram o David e o Matheus Pimenta para fechar algumas lacunas no qual nós tínhamos dentro do elenco, na questão do David, um centroavante. Com a saída do Grampola, a gente precisava de um outro atleta nessa função. E o Matheus Pimenta também com a saída do Natan, né, que ainda está em processo de transição. Ele é um atleta que eu também conheço, né? A diretoria buscou informações com características diferentes do que a gente tem dentro do elenco, um atleta de mais velocidade, dribles em progressão ofensiva e é em cima disso que eles vieram. Atualmente, o JEC é o último colocado na tabela da Série D com apenas 1 ponto. O líder é justamente o adversário dessa rodada, o Avenida, que tem 4 pontos. A partida de domingo será às 4 da tarde no estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Legal, vamos fazer o seguinte, vamos para Joinville então conversar com o Dr. Juca Miguel sobre a Avenida e Joinville, o próximo desafio do JEC. Juca, eu tenho para você uma observação aqui, um lembrete e uma pergunta. Primeira observação, nosso cinegrafista Marcelo Laranjeira lembrou que o Avenida quase atrapalhou aí a vida do Corinthians, né? Na Copa do Brasil desse ano, estava vencendo por 2-0 no primeiro tempo, o Corinthians descontou 2-1, depois conseguiu reverter esse placar. E a outra coisa é uma pergunta que eu tenho para você que veio de um telespectador. É o Lucas Hernandes Cipriano. Lucas Hernandes Cipriano. Clube da Bola, vocês acham que o Joinville tem chances de voltar a ser grande? Transfira essa resposta, essa pergunta para o Dr. Juca Miguel. Olha, um beijo pro Lucas, para toda a nossa audiência aqui em Joinville ligado no Clube da Bola. Claro que o Joinville tem condições de voltar. O Joinville é um clube grande, mas que passa por um momento de clube pequeno. Prova disso são os adversários que o Joinville enfrenta, mas para isso precisa mudar um pouco a filosofia. Eu fico imaginando o desespero do Fábio, do Badá, quando chega um atleta nos seus clubes. Aqui no Joinville chegou o David Batista bem acima do peso e, gente, Série A são 38 rodadas, Série B, 38 rodadas, Série C, 18 rodadas, Série D, só 6. Se não passar de fase, são só 6 rodadas, 6. Aí trouxeram o David Batista bem acima do peso. Aí trouxeram o Ângelo, lateral direito, que não jogou até agora, já foram 2 rodadas, talvez vá para o banco de reservas, talvez inicie, não sei se vai começar, porque o treino aqui no Joinville é totalmente fechado. Aí trouxeram agora o Neto, o melhor volante do Campeonato Paranaense, pelo vestindo a camisa do Toledo, não é relacionado. Vai jogar quando, Cristão?
Aí jogar quando? Aí os caras acham que a gente aqui é ranzinza, mas não é. Aí vem o Lucas aí, Cipriano, e pergunta ao Joinville, pode voltar a ser grande? Pode. Mas tem que contratar e tem que usar, ou pelo menos relacionar, ou então não contrata. Trouxeram o Neto aí e tal, primeiro volante, vai arrumar a casa, vai arrumar toda a cozinha do Joinville. Agora temos um primeiro volante que sabe roubar a bola e sabe sair. Alguém que lembra o Naldo aí, que passou pelo Joinville, campeão brasileiro pela Série B, mas aí não relaciona o camarada. Deixa o camarada aqui aprimorando a parte física. Tem o Robert, um dos melhores jogadores do Joinville no campeonato estadual, não é relacionado. Aí Kaique, departamento médico. Hugo, né, que perdeu o pênalti, perdeu um gol sozinho. Principal jogador, maior salário do Joinville, sentiu um desconforto, não foi viajar. Então aí fica difícil. Eu entendo que todo treinador tem os seus bruxos, tem as suas preferências. O Felipe Suran tem, o David Batista, trouxe o Matheus Pimenta aí, que às vezes a sinceridade do atleta na coletiva, né? Ah, o Felipe Suran é muito meu amigo, ele me trouxe, né? O Fábio Machado, durma com um barulho desse. O Felipe Suran é muito meu amigo, ele me levou para o Uberlândia, me levou para o Tupinambás e fez uma força gigante para me trazer para o Joinville. Então, às vezes, os caras trazem os seus amigos, os seus parceiros e deixam os caras que estão aqui, que tem às vezes uma qualidade técnica superior. Aí não sabe por que o Joinville está nessa situação. E eu não aguento mais falar de Lanterna, pelo amor de Deus. Eu tô nesse clube da bola aqui desesperado há uns 3 anos, porque a Série A é Lanterna, a Série B é Lanterna, a Série C é Lanterna, e agora na Série D, que não tem rebaixamento, mas o Joinville é Lanterna. De uma competição que tem um time do Avenida, que bem lembrou aí o nosso Negra, que incomodou o Corinthians, mas foi rebaixado no Gauchão. O Avenida foi rebaixado, tem o Maringá, que foi rebaixado no Campeonato Paranaense. E tem aí o Ferroviária, que desmanchou. Só para vocês saberem, o Fábio Machado, o Ferroviária, dos 11 titulares, né, que fez uma boa campanha, foi eliminado pelo Corinthians, os 11 titulares saíram. Na verdade, saíram 16 jogadores, mas o time do Ferroviária inteiro foi desmontado. E mesmo assim o Joinville ainda patina no grupo. Então, meu querido Mancha, eu vou te falar que é sofrível, vou te falar que é difícil. E o Joinville, infelizmente, não leva o que tem de melhor para o jogo contra a Avenida amanhã. Se ganhar, pode botar aí parte desta vitória, infelizmente, na conta da casa. Porque jogar a bola mesmo, tá difícil. Beleza, daqui a pouco o Juca volta. Precisamos do Joinville grande novamente. Fábio Machado, vi que você queria se pronunciar ali. Não, é difícil, né? Como ele falou, ele está há 3 anos aqui no Clube da Bola só falando uma situação. O Criciúma parece... O Joinville não sai, né? Não sai. O Joinville está na Série D, gente. Peraí, vamos parar e pensar. O Joinville está na 4ª divisão. Há pouco tempo estava na 1ª. Há pouco tempo o Joinville estava na Série A, né? E o Joinville é aquele time que a gente olha para o retrovisor. O Joinville é o time do retrovisor, né? Você olha para o retrovisor para ver as glórias que teve, os craques que já vestiram a camisa de Joinville. E eu tô solidário, viu, Juca? Pela primeira vez aqui eu tô solidário. Eu tô triste também, porque cansa, né? Cansa. Toda semana, tá ainda, toda semana, tá martelando. Quer dizer, não tem rebaixamento, mas o time tá na lanterna. Que situação, né? Complicado. O Badá não está aqui, o Badá participou, né? Ele não participou ao vivo aqui hoje, que tinha um compromisso. Mas olha, eu vou fazer o trabalho do Badá aqui agora. O homem sofrido, tá sofrido, hein, meu querido Juca? Olha só, agora a gente vai conhecer um grupo, olha só que matéria legal. Um grupo de mulheres que se desdobra para dar conta da rotina. É o dia a dia no trabalho, os cuidados com a casa, com os filhos, e elas ainda encontram tempo para jogar futebol. O repórter Celito Esteves foi conhecê-las. Vamos ver? Você sabe que tem por aí um monte de projetos sociais, né? Para ocupar a criançada e, quem sabe, acender uma luz para o futuro. Dança e esporte é o que mais agita meninos e meninas por todo lado. Bom, né? Papai e mamãe ficam seguros quando os filhos estão ocupados. E garantir educação para a molecada é um desafio e tanto. A vida é um desafio. Sim, isso tudo é muito legal, faz um bem danado para a juventude. Mas aí, numa das comunidades aqui de Florianópolis, um cidadão parou para pensar, refletir sobre o tema e lançou a seguinte pergunta. Tá, mas e as mães dessa molecada? O que elas andam fazendo? E aí ele decidiu criar uma atividade para botar a mulherada a correr. Tá aí o cara, Rude é o nome dele. Ajeitando o som para soltar o convite pela janela. Testando 1, 2, som. Alô, comunidade! Hoje tem compromisso da mulherada, hein? Todo mundo lá, não quero ver ninguém faltar.
Vamos junto! O chamado se repete toda semana num dos morros da ilha, o Morro da Carvoeira. Aí já viu, né? O Rude tá aí montando a estratégia para hoje. Adriana no gol. Nossa zagueirona Nina. Isso aqui tem futuro, hein? Rayane. Porque o treino das mamães anda bombando. Rayane, Eliane Maria, eu, a Fernanda, a Adriana, a Flávia, a Luana, a Paloma 3, a Reni, a Gil, a Ionara, a Simara e a Nina. Quase sempre a escolha de cada um tem a influência de alguém da família. Geralmente pai, marido ou filho. Por falar em filhos, eles adoram ver as mamães aqui, né, Brian? Uma maravilha. Imagina por quê, né? Diz aí, Gustavo. Se ela não jogar futebol, ela fica brava. Né? Fica brava? Fica com vontade Sobra em casa? É. Então, vai jogar futebol, mãe. É. Agora, para trazer todos os pequeninos, precisa colocar uma arquibancada. Mas assim, todas aqui são mães? Sim. Todas são mães? Vamos tentar somar. E quantos filhos? 2. 3, 5. 8, 2. 10, 2. 2, 5. 7, 3. 20, 2. 22, 2. 24 filhos aqui, Nossa Senhora, hein? Não é tão simples fugir da marcação do lar, mas elas têm conseguido. Uma diversão. Chega aqui, só pensa em pegar a bola. Eu, né? Vem, só quer tá em casa pensando, quero ir pro futebol. Hoje eu vou. Eu trabalhei de manhã num serviço, fui pro outro e agora vim correndo pra cá. Já é uma vitória. É o anti-estresse. A outra vitória depende de bola rolando. E aí, não vai com pressa na jogada, olha a finta. E se der espaço, olha a tabelinha do Grêmio com o Corinthians. E olha o gol. O Rude, que estourou os 2 joelhos jogando bola, se completa com a alegria delas. Como eu não posso mais, eu me realizo um pouco no trabalho delas, né? Então, as conquistas delas, hoje em dia, é a minha conquista também. Aí o pessoal chega aqui na minha casa e pergunta, pô, esse troféu, onde é que tu ganhou? Cara, foi minha esposa que ganhou. E não só esse, né? E não só esse. Aí é que tá. São todos os troféus. Eu não tenho nenhum, mas ela tem muitos Que troféus. bacana, hein? Que isso aí. orgulho, hein? É um orgulho. É o da mamãe, tá vendo? Divertido isso, sensacional. O exemplo das mamães do país do futebol. Aí sim, pode soltar o grito de guerra. Nós somos meninas de ouro, jamais desistir, nunca, união, sempre. Nós somos meninas de ouro, nós somos meninas de ouro. Que legal, parabéns ao Celito Esteves, o Anderson Toledo que fez as imagens e ao Anderson Toledo que fez todas as imagens para essa grande matéria. Fazer o seguinte, hora de fazer a conexão com Blumenau. Espaço agora para Emerson Luiz que acompanha os bastidores do futebol da região enquanto a bola não rola por lá. É isso mesmo, Emerson, boa tarde, chega mais. E aí, Mancha, um abraço a você, a todos ligados na RIC TV Record. Eu já coloquei aqui no Clube da Bola que a maior rivalidade do futebol blumenauense hoje é com o Brusque. Isso remete aos tempos de Carlos Renault, Paysandu, Palmeiras, Olímpico, Beck. Mas agora, recentemente, é Clube Atlético Metropolitano e Brusque Futebol Clube. Dentro de campo, o Brusque sempre se deu melhor em termos de resultados, de conquistas. E fora de campo, Brusque também sempre se deu melhor, pelo menos trabalhou, articulou melhor. É só ver agora o estádio do Brusque Futebol Clube, que está para sair, definitivamente já saiu do papel, da teoria, o pessoal está trabalhando a papelada, a burocracia, mas em breve Brusque não tem mais volta, vai ter o seu estádio de futebol. Ao contrário do Clube Atlético Metropolitano. Foi uma pequena comitiva essa semana até o Distrito Federal, bater em porta para ver se esse recurso é liberado. O que, cá entre nós, é difícil por conta dessa fragilidade
política. Falta aqui em Blumenau um abnegado como o Luciano, mas também é consequência natural, falta credibilidade, transparência na hora da negociação. Eu estou, até agora, já faz 3 semanas, aguardando um retorno do Metropolitano, de um diretor, do presidente especialmente, sobre uma negociação recente com o garoto Juan Oliveira. 18 anos, jogou bem o Campeonato Catarinense, chamou a atenção de alguns clubes, inclusive o Corinthians. A informação extraoficial que a gente tem é que ele foi negociado por empréstimo no valor de R$100 mil. Extraoficial, já que o Metropolitano não se manifesta, o Metropolitano não fala sobre negociação, sobre esses números. Dessa forma, sem apoio, sem recursos e, acima de tudo, sem transparência, aí fica muito mais difícil para a gente correr atrás de cidades como Brusque, por exemplo. Valeu, Mancha, um abraço a você, um abraço a todos ligados aqui no Clube da Bola. Valeu, um abração, Emerson. Olha só, a Vanessa Moreira, Rodrigo Nunes. Boa tarde, Clube da Bola. Aqui é o Rodrigo Nunes, do Aririú, ligado no Clube da Bola para ficar por dentro das notícias do meu Figueira, que nos últimos tempos andam assustando os torcedores. Opinião do Rodrigo Nunes. No domingo tem confronto inédito para a Chape. Vai encarar o Fortaleza na Arena Condá. A Chape entra em campo com mudanças no time titular. A Chapecoense já viajou muito em 2019. Foram vários quilômetros pelo Brasil e por outros países da América do Sul. Só que neste momento, de tempo para preparar a equipe, o técnico Ney Franco não pode reclamar. A Chapecoense teve a segunda semana seguida cheia para trabalhar. O último compromisso da Chape foi no domingo, contra o Flamengo, na derrota por 2-1 no Maracanã. Por outro lado, o adversário de amanhã, o Fortaleza, vem de uma maratona de jogos. Na quinta-feira, o Fortaleza entrou em campo pela Copa do Brasil. O jogo ele não existe favoritismo, porque é mais um confronto difícil dentro do Campeonato Brasileiro. Agora, é um jogo que a gente tem que dar, né, o ritmo do jogo, das cartas, é na nossa casa, né, e a gente tem que jogar forte para começar a procura do resultado desde o início do jogo. O técnico Ney Franco deve fazer 3 alterações da equipe que enfrentou o Flamengo no último domingo no Maracanã. No meio de campo, Alan Ruschel deve perder vaga para o jogador Eli Carlos. Renato também perde vaga para Rildo. E na lateral direita, Brian deve sair para a entrada do estreante Kaique Sá. O jogo contra o Fortaleza é um jogo difícil. Jogo, como você falou, é jogo de 6 pontos, mas a gente tem que entrar focado, sabendo da dificuldade que vai ser o jogo. E eu tenho certeza que com o empenho e o foco do grupo, a gente tem condição de ganhar o Fortaleza. Quem está rindo à toa é o Kanté do Oeste, ou também conhecido como Augusto. O volante do Verdão ganhou esse apelido por ser comparado ao volante do Chelsea da Inglaterra. E dá uma olhada na semelhança, hein? E essa felicidade toda de Augusto está ligada à provável oportunidade no time titular pela segunda vez seguida. Na Chapecoense, desde o começo da temporada, Augusto busca a sequência entre os titulares. Entre Brasileiro, Catarinense, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, o volante disputou 11 jogos com a camisa do Verdão. O professor tem conversado comigo, né? E estou muito feliz de entrar na equipe e poder dar resultado. Então, dependendo da equipe que for jogada, dependendo da equipe que o professor vai botar, eu sei que os jogadores vão entrar com determinação e vontade. O provável time da Chape para encarar o Fortaleza tem a seguinte formação: Tiepo no gol, Kaique Sá lateral direito, Gum e Douglas os 2 zagueiros e na esquerda Bruno Pacheco. Meio de campo com Eli Carlos, Márcio Araújo e Augusto, ataque com Regis, Rildo e Everaldo. Escalada a equipe pelo nosso repórter Júnior Espíndola, fazer o seguinte, seguimos falando da Chape, Badá, Verdão e Fortaleza são daquele mesmo campeonato, né? E curiosidade, né? Um confronto inédito como trouxe o Júnior pra gente, é isso? Conta tudo! Pois é, Mancha, o jogo de amanhã, 4 da tarde aqui em Chapecó, e a responsabilidade, a obrigação maior é da Chapecoense. Todo o respeito que o Fortaleza merece, é a primeira vez que as duas equipes irão se enfrentar, nunca haviam se enfrentado anteriormente, mas a Chapecoense precisa fazer o dever de casa. Repito, com todo o respeito que o Fortaleza merece, é do mesmo campeonato que a Chapecoense, o time comandado pelo Rogério Ceni, que veio brilhantemente de uma ótima campanha na Série B,
está participando da Copa do Brasil, está envolvido com a Copa no Nordeste, jogou na quinta-feira pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense lá no Castelão e empatou em 0-0. Tem um bom time, tem um bom elenco e muito bem comandado pelo Rogério Ceni. Mas a Chapecoense precisa fazer o dever de casa. Até prova em contrário, o Fortaleza é do mesmo campeonato que a Chapecoense, ou seja, vai lutar para permanecer na Série A do Brasileiro. Então, quando se enfrentam duas equipes do mesmo nível, que são do mesmo campeonato nesse momento, e ali na frente pode mudar, mas nesse momento são do mesmo campeonato, é obrigatório fazer o dever de casa. E o fator local sempre foi muito forte a favor da Chapecoense. Então, não se falou outra coisa aqui em Chapecó nessa semana que não seja da responsabilidade da Chapecoense, do time comandado pelo técnico Ney Franco, de buscar o resultado, de buscar a vitória. A diretoria está fazendo promoção de ingressos, o mais barato custa R$30 numa geral, os sócios estão convocados a comparecer. A Chapecoense precisa vencer. Esse é o pensamento, esse é o sentimento. Mas é claro, vai ter que fazer por merecer dentro de campo. Tem condições, tem time, até porque o Fortaleza teve o desgaste de jogar na quinta-feira, depois teve a viagem para São Paulo e depois para Chapecó. Enquanto isso, a Chapecoense ficou a semana inteira descansando, treinando, se preparando, intensificando a preparação na parte física, que precisa melhorar, a parte técnica e coletiva também. O técnico Ney Franco fez algumas alterações, vai jogar num 4-3-3 com 3 volantes e 3 atacantes, que não é o ideal. Falta ainda para a Chapecoense aquele meia de ligação no meio de campo, mas o Ney Franco vai montar um time forte na marcação no meio de campo, mas com liberdade para os atacantes chegarem à frente. Então, esperamos que as opções deem certas. Contra o Atlético Paranaense, contra o Flamengo, não deram muito certo. Amanhã tem que dar certo, porque a Chapecoense precisa da vitória. Amanhã, 4 da tarde, jogo importantíssimo para a Chapecoense respirar com mais alívio na tabela de classificação, até porque depois vai ter o Cruzeiro fora de casa. E aí a gente sabe que jogar lá fora é muito mais difícil. Então, não pode deixar escapar a oportunidade de fazer o dever de casa amanhã contra o bom time do Fortaleza. Legal, daqui a pouquinho o Bar da Volta, deixa eu ler algumas mensagens aqui. O Márcio F. Bergler. Boa tarde, Mancha e Fábio, parabéns pelo ótimo programa, valeu. Jairo Bianchini, boa tarde, abraço a todos do clube. Dessa vez o Leão vai vencer o Vasco e dar alegria à torcida. Um abração, Jairo. O Hermínio Havaiano Vieira Filho, cheguei agora, Fábio, mas ainda tem 40 minutos de programa. Um abraço pra galera e especial pro Eduardo Costa, Havaiano dos Bons, diz o Hermínio. O Aldo Costa, Fábio Machado falou num programa anterior que o Luanzinho ia pra Itália. E agora? Não, ainda está... Eu dei a informação que eu tinha, que havia uma negociação, e assim, as coisas não decidem de uma hora para outra, é questão de aguardar para ver. Muitas vezes passa até pelo aproveitamento, por exemplo. O Luanzinho é aquele jogador que o torcedor espera muito mais dele. Às vezes ele entra no intervalo do jogo ou entra depois, ele acaba mostrando futebol. Aí a torcida pressiona para o Luanzinho entrar como titular no outro jogo. Aí entra como titular no outro jogo, acaba não mostrando futebol. Mas dê essa informação e o mercado está em aberto. Até aproveitar o Eduardo, né? Futebol do Luanzinho te agrada? Bastante. Bastante, até converso com algumas pessoas aí que eu falo sobre futebol, tomo um café, a gente fica falando de futebol, a gente até não consegue entender muito, como não está lá dentro do processo, fica difícil até emitir algum tipo de opinião, né? Mas é um jogador que tem um talento nato, assim, natural. Eu assisti alguns jogos em loco, né, do Avaí. Alguns jogos ele entrou, realmente ele é um jogador diferenciado. Talvez esteja com um pouco de dificuldade de adaptação, né, ao futebol profissional. Não sei, realmente não, mas é um jogador que me agrada muito. Ele é diferenciado realmente. Basta ver na final do Campeonato Catarinense, ele entrou no segundo tempo, o cruzamento que ele deu para o Alex Silva fazer o gol, né? Aquilo foi um tapa, aquilo não foi um cruzamento, ele pegou com a mão, vai ali e cabeceia, né? Então, é um jogador realmente diferenciado que ainda não encaixou, ainda não tem dele. É que assim, o irmão dele, né, o saudoso Renanzinho, ele era menos impetuoso do que o Luanzinho, né? O Renanzinho era mais cadenciado, jogava um pouco mais atrás. Só que ele tinha um pouco mais de consciência tática, digamos assim. Tem né? mais Mas, entendimento, talvez, do jogo. Entendimento do jogo, exatamente, aquela leitura, porque o jogo tem uma variável. E o Luanzinho, às vezes, parece que ele não demora um pouco a entender, a captar. Mas é um grande jogador, sem dúvida nenhuma. Ó, a gente vai terminar esse bloco com uma mensagem do Ivacir Romani. Ele fala aqui do Avaí, tal, e depois ele termina assim, ó. 30 minutos de time de Série B no início do programa de hoje é dose. Tá ficando difícil de continuar assistindo o Clube da Bola. Ivacir,
Chegar mais perto, Marcelo. Nós precisamos de ti. Fica aí assistindo. Vamos pro intervalo. Fica aí. Será que já falamos do teu time hoje? Bota pra mim qual é o teu time. Vamos falar mais um pouquinho do teu time. Sai daí, hein? A gente já volta. Fica aí, vai.